Falamos também do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilização das Big Techs por conteúdo publicado nas plataformas. A gente lembra que esse julgamento foi paralisado em dezembro do ano passado por um pedido de vista do André Mendonça, ministro, e a expectativa é que a ação volte à análise nesta semana. A Luísa está acompanhando para a gente, então eu estou bem tranquila, porque quando voltar ela vai avisar aqui primeiro para a gente no Bastidores CNN. Luísa, mas é muito relevante que esse assunto volte à tona neste momento, logo depois dessa viagem do presidente Lula, quando Lula e Janja fizeram um alerta ao governo chinês sobre o TikTok. Paralelo a isso, o governo tenta destravar uma proposta de responsabilização também das plataformas e levá-la ao Congresso Nacional. Dá para dizer já, Luísa, que o Supremo Tribunal Federal deve sair na frente nesse debate? Ana, difícil dizer, porque sempre que a gente prevê alguma expectativa de julgamento a esse respeito, existem alguns fatores aí que acabam atrasando, né, esse julgamento, como a possibilidade de um ministro acabar pedindo vista, né, para ter mais tempo de analisar o processo, que foi justamente o que aconteceu em dezembro do ano passado, quando André Mendonça, ministro do STF, pediu vista dos autos, e então ele tinha um prazo de 90 dias para devolver esse processo, devolver ali o seu pedido de vista, e com isso o processo ficar novamente liberado para continuidade de julgamento no Supremo Tribunal Federal, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Tainá, pode parecer algo orquestrado, digamos assim, todos esses eventos, né, como, enfim, a fala da primeira-dama em relação ao TikTok, toda a crise que isso causou no governo, e também essa iniciativa do governo federal de enviar um projeto para regulamentação das redes sociais ao Congresso Nacional, mas a verdade é que foi pura coincidência, como houve o pedido de vista em dezembro e o prazo para devolução são 90 dias corridos, e aí no meio ainda teve o recesso de janeiro, esse prazo vence em 24 de maio, que é neste sábado, né? Então, mesmo que André Mendonça não libere durante essa semana, que é a expectativa, no sábado, automaticamente o processo volta a ser liberado para pauta. E aí não é automático, é claro que isso imediatamente vai ser julgado ali no Supremo Tribunal Federal. Vai caber, então, ao ministro Luiz Roberto Barroso agendar uma data para esse julgamento. Como agora só falta praticamente o mês de junho até o recesso, né, do mês de julho do Judiciário, é improvável que esse julgamento seja retomado ainda neste semestre, mas há sim a expectativa de retomada no segundo semestre, com o voto, então, do ministro André Mendonça, que foi quem pediu vista, né? Um julgamento que é considerado prioritário no âmbito do Supremo. Tainá, muitos ministros nos bastidores falam que esse pode ser um dos top 10 julgamentos mais emblemáticos da história do Supremo Tribunal Federal, especialmente na última década, justamente por toda a discussão que isso tem causado, né? E como as redes sociais têm sido usadas, principalmente como instrumento para notícias falsas, para discursos de ódio e também para incitação de atos antidemocráticos, e há uma avaliação de que, diante de uma inércia do Congresso, né, o Supremo Tribunal Federal, então, se colocou como a instância, né, para dar uma resposta em relação à regulamentação das redes. Já há 2 votos bastante severos, né, dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, para dar mais responsabilidade às plataformas digitais, para que elas sejam mais proativas no controle desse conteúdo. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele abriu uma divergência pontual, mas ainda assim deu um voto também bastante contundente pela regulamentação das redes. E aí agora a gente precisa ver qual linha de discussão vai acabar formando maioria aí para que o Supremo possa fixar, então, uma tese sobre a regulamentação das chamadas Big Techs. É claro que agora, nem tão mais nova assim, né, mas com a nova cúpula do Congresso e com um novo projeto que vai ser enviado pelo governo federal sobre a regulamentação das redes, pode ser, Tainá, que haja algum tipo de interlocução do Legislativo com o Supremo para que esse julgamento no Supremo acabe novamente adiado. A gente lembra que em 2023 o caso entrou na pauta do Supremo, né? E aí o ministro Dias Toffoli pediu ali, divulgou, né, publicamente o motivo pelo qual ele estava pedindo para que o processo fosse retirado da pauta, que era para dar espaço para o Congresso avançar nessa discussão, né? Então foi tirado de pauta para que o Congresso pudesse avançar, e o Congresso
não avançou, pelo menos não na velocidade que era esperada pelos ministros do Supremo diante da gravidade do tema e, com isso, então, o assunto voltou a ser pautado no Supremo e deve, então, ter uma resposta ao longo deste ano, Tainá.